Que privilégio para nós nesta noite compartilharmos com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E eu quero iniciar com vocês algo que me chamou a atenção sobre esta pequena palestra, um trecho de uma palestra do Leandro Carnal, que se diz ateu. E me impressionou muito quando eu vi este trecho que nós vamos ver. E o que me chamou a atenção, dentro daquilo que o Espírito de Deus estava falando comigo, é a palavra e a mensagem, a frase que ele falou: cristianizar os cristãos. E ele começou a falar a respeito da fé da atualidade. E eu quero que nós possamos ter aqui hoje a oportunidade de vermos, através de um olhar de alguém que está vendo a igreja do lado de fora, porque ele é um ateu, não é religioso, e ele faz essa leitura. Então eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Qual que é a leitura de um filósofo, a leitura de alguém que está de fora, que é tudo aquilo que o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações e nos trazido realmente para uma mudança muito grande e muito diferente. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque eu gostaria de ter como base como que o mundo está vendo a igreja. A fé atual é uma forma de prisão imanente, ou seja, naquilo que a gente considera de material, imanência, aqui e agora, hic et nunc. Aquilo que eu considero de imanente, atual, individualista. É difícil saber, apesar da imensa importância da religião hoje, institucional e pessoal, nos dois campos. É difícil saber se a fé média das pessoas é uma forma sofisticada de ateísmo religioso. Ou seja, que elas se aproximam de Deus para não colocar o delas na reta, mais do que para se entregarem a um plano. A fé exigente dos evangelistas, a fé exigente dos grandes santos, tenho que pregar, ai de mim se não o faço. A fé que tira alguém do seu conforto em Lisboa e o leva para a Itália, Santo Antônio, a fé que faz alguém dar seus bens, Francisco, a fé que muda a vida de um homem dissoluto, como Inácio, ou como Agostinho, a fé que faz uma jovem bonita e rica, como Clara, abandonar tudo e entrar numa vida. Esta fé é uma fé de entrega a um plano maior. Esta fé atual é uma fé que me favorece em tudo. Se eu estou triste, Deus me consola. Se eu estou alegre, Deus me confirma. Se eu tropecei, Deus me ampara. E se eu tenho metas, Deus me leva a elas. Similar ao tratamento que muita gente dá ao seu cachorro. Ele está sempre ao meu lado, fica feliz quando eu volto. Claro, você dá a ração, ele associa a sua chegada à comida. A felicidade dele é total. É alguém que lhe ama profundamente. Vem aquele velho teste, coloque sua mulher no porta-malas do carro e no outro um cachorro. Deixe 3 horas e abra e veja a reação. Aí você vai saber quem lhe ama de verdade. O cachorro que você colocou vai ficar super feliz que você abriu o porta-malas. As mulheres raramente interpretam isso como felicidade. O que significa isso? É mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. É possível. E é possível que uma parte desta nova religiosidade tenha a ver com a imersão de um homem líquido, que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. E eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, no XIX eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Então, este é o grande desafio. O campo é bom. Nós temos hoje um prestígio religioso maior do que nunca. A influência política das religiões em 2015 no Congresso é maior do que em 1950. Getúlio Vargas, ateu total, inaugurou o Cristo Redentor em 1931. Abriu todos os congressos eucarísticos da era Vargas.
facilitou o Congresso Eucarístico de Porto Alegre, que já não era mais no governo dele, ele já estava deposto. Ou seja, porque ele sabia, como Napoleão, que perguntado pelo Papa Pio VII, você pode governar sem Deus? Napoleão disse, sem Deus eu posso, sem os bispos não. Então, esse é o aspecto prático de um homem prático, como Napoleão ou como Getúlio, ateus como Potes. Agora, esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Não é? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio de tempo. É o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas e para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sob o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. É chocante como eles estão lendo a palavra, a Igreja de Jesus, e fascinante como a Igreja de Jesus está sendo acordada. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu preparei um tema e quase que eu mudei o tema, porque ficou tão dentro de cristianizar os cristãos, a mensagem que o Espírito de Deus quer falar hoje ao nosso coração, que eu ia até mudar, mas eu percebi que realmente Deus estava juntando as duas coisas e dando para nós o grande privilégio de favorecer aqueles que não estão vendo o cristianismo verdadeiro, autêntico, nos cristãos. E é sobre isso que eu vou ressaltar hoje, e a minha maior oração, a maior intenção desta mensagem, é com grande clamor que eu faço essa oração, pedindo mesmo a Deus, que haja uma disposição nos nossos corações, dessa entrega, deste sacrifício, daquilo que o Senhor espera de nós, desse entendimento que o Senhor quer trazer para nós, e eu quero realmente que o Espírito de Deus faça algo maravilhoso na sua vida, a partir do repartir, do entregar, do se sacrificar e negar-se a si mesmo. O resumo da minha mensagem, eu podia falar isso: repartir, entregar-se, sacrificar-se, negando-se a si mesmo e seguindo a Cristo. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, porque eu sei que o Senhor está levantando a igreja dele na terra de uma forma muito especial, e nós estamos entendendo que fazemos parte deste entendimento que o Senhor está trazendo para nós, e a cada dia nos levando a um desafio, porque o cristianismo é um desafio. O cristianismo, ele não é alguma coisa que você se conforma, aceita, sente bem no meio dele, mas é um desafio de uma mudança, de uma transformação. E aí nós vamos ver então, através da palavra de Deus, algo muito extraordinário, que é realmente a cruz de Cristo em ação. E eu entendi que a cruz de Cristo em ação é cristianizar os cristãos. Exatamente isso. E eu quero compartilhar com vocês, porque o Senhor tem nos dado ensinamentos maravilhosos. Não sei quantos dos irmãos estiveram aqui a semana passada, quando o pastor trouxe para nós aonde iniciou todas as coisas, e ele trouxe para nós um desafio de arrependimento, que nós vamos continuar trazendo isso, porque a cada culto nós temos que ser levados ao arrependimento. Mas a tônica realmente que o pastor ressaltou foi que o maior inimigo das nossas vidas somos nós mesmos, que por conta do pecado nos tornamos individualistas, portanto egoístas, apegados ao dinheiro, apegados a ter, a ser, me dá, e esta onda que invadiu a humanidade acabou atingindo de cheio a igreja, porque a igreja encontrou em Jesus alguém que dá, alguém que salva, alguém que resolve, alguém que muda a história, que tudo isso mesmo Jesus faz. Mas nós fomos impactados porque nós entendemos que quando Lúcifer estava ali com Deus, como querubim, o Senhor mostrou como foi a sua queda. E o Senhor disse, através da manifestação da sua palavra e as escrituras que mencionaram como que foi a queda de Lúcifer, o Senhor mostrou claramente que a queda de Lúcifer aconteceu no interior do coração, dentro dele, nos seus pensamentos, trazendo realmente para nós um grande entendimento
de que toda a corrupção já está dentro de nós quando nós nascemos. O que muda nas nossas vidas é que quando entregamos as nossas vidas para Jesus, nós retomamos a nossa caminhada com Cristo e tudo é restaurado. Mas existe isso no nosso coração e nós precisamos guardar o nosso coração. É o que a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que saem todas as coisas, os desígnios, os desejos. E Lúcifer alimentou isso pela multiplicação do seu comércio. O coração dele encheu de corrupção e ele ficou tão corrupto que ele perdeu completamente a noção da realidade. Ele perdeu completamente a noção do poder de Deus, de tão grande que era Deus. Ele perdeu isso porque ele armou uma rebelião com um terço do céu para destronar Deus. E foi assim algo de muito atrevimento da parte dele. Mas ele foi tão corrompido dentro do seu coração que ele perdeu a visão da grandeza de Deus. E é isso que nós precisamos cuidar, porque nós perdemos a visão de Deus quando o nosso coração também é corrompido, com qualquer sentimento, com qualquer entendimento, qualquer interpretação que a gente tenha de nós mesmos. E o Senhor mostrou para nós realmente que isso fez com que ele se cegasse de uma forma tão grande que ele arma uma rebelião para destronar Deus. Perdeu completamente a noção da grandeza de Deus e perdeu completamente o entendimento e aquilo que ele conhecia do Deus de amor, que sempre foi amoroso, porque o nome de Deus é amor. Deus é amor. Lúcifer conhecia muito bem isso e ele abriu mão sem perceber, porque se corrompeu e a corrupção do nosso coração cega o nosso entendimento. Isso é alguma coisa que tem que estar como alerta nas nossas vidas. É a realidade da humanidade. É a nossa realidade. Deixa eu pôr aqui. E o homem, por escolher ouvir... Pode falar, pode pôr. O homem, por escolher ouvir o diabo depois que ele foi expulso do céu, ele também passou a vivenciar esta terrível situação de medo com Deus, de desconfiança de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, porque ele passou então a interpretar o bem e o mal. Ficou nas suas mãos, ele se tornou independente. Então, nós estamos aqui vivenciando algo muito extraordinário, para que nós possamos cuidar muito bem do nosso coração, para que a gente nunca perca a realidade de quem nós somos, para que a gente nunca perca do nosso olhar, do nosso coração, a realidade de quem Deus é, a grandeza do seu amor, que isso nunca muda. E eu quero trazer muito enfatizado hoje para o teu coração, que todas as coisas estavam debaixo do plano de Deus e profundamente preparadas. E é extraordinário quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e observamos que desde a eternidade tudo já estava resolvido. Não teve problema nenhum com o que Lúcifer fez, não teve problema nenhum no sentido daquilo que Adão fez, porque o Senhor já tinha resolvido tudo antes da fundação do mundo. Diga, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, tudo já estava preparado. E é maravilhoso nós observarmos Deus que cria tanto seres celestiais como o homem, que é a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem com liberdade e criou seres celestiais com liberdade. Lúcifer teve a sua escolha, escolheu a rebelião, escolheu se afastar de Deus, foi expulso do céu. O homem escolheu desobedecer a Deus e ser independente de Deus, foram expulsos do jardim. Para Lúcifer a história já acabou, ele não tem mais saída, ele já tem uma determinação sobre a atitude dele. Mas para o homem há uma saída. E Deus não tem medo de dar liberdade para você. Deus não tem medo de dar liberdade para nós. Sabe por quê? Porque Deus não tem realmente nenhuma preocupação com isso. Principalmente porque Ele preza por um relacionamento espontâneo. Ele não quer ninguém servindo a Ele como escravo, porque tem que ir, porque tem que fazer. Não é essa a relação que Ele busca. Ele busca uma relação de espontaneidade. Por isso que Ele tem total liberdade para você escolher. A única coisa que você deve prestar atenção é que aquele que tem liberdade de escolher o que quer e seguir o caminho que quer, afastado e apartado da palavra de Deus, vai colher o que não quer. Esteja preparado, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, não se engane. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então é uma escolha que Ele nos dá liberdade, nos ensina o caminho, nos ensina a vida abundante, nos ensina todas as coisas.
mas Ele estabeleceu uma maneira de sermos muito felizes. E nós aprendemos que vida abundante não é ter, mas vida abundante é ser. E a partir desse entendimento que nós recebemos de que vida abundante é ser alguém realmente como Cristo, é ser transformado. Vida abundante, presente, alegria, felicidade verdadeira, é quando nós somos transformados da nossa iniquidade, do pecado que fomos concebidos, para sermos alguém realmente como uma referência, refletindo a imagem do Senhor. Então é extraordinário que o Senhor Jesus veio nos buscar. E Ele fez este plano, e Ele colocou realmente tudo num plano extraordinário. Porque antes da fundação do mundo, tudo já estava estabelecido. E a palavra de Deus diz em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, assim como Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo. Diga, antes da fundação do mundo, eu fui escolhido. Diga para a pessoa que está do seu lado, antes da fundação do mundo você foi escolhida por Deus. E Ele nos escolheu para um propósito, e o propósito é sermos santos. O que é ser santo? Santo é ter uma relação tão harmoniosa com Deus. Santo é vivenciar uma comunhão com Deus, que a partir de Jesus Cristo restaura em nós a sua semelhança, porque perdemos com o pecado, mas em Jesus Cristo restaura em nós a semelhança para refletirmos a imagem do Senhor. Ele restaura a nossa semelhança para refletirmos a sua imagem para o próximo e para todos aqueles com quem a gente convive na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nos nossos negócios. Então é extraordinário, é tremendo que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, cada um de nós. Ninguém foi predestinado para a perdição. Todos nós fomos predestinados para a salvação, porque Deus ama a sua criação. Mas Ele deu liberdade porque Ele preza por um relacionamento espontâneo, e você vai escolher. E é algo extraordinário, é que ninguém vai poder roubar de nós, que nós já fomos escolhidos. Deus diz a palavra do Senhor, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer nenhum quando alguém o nega nessa terra, quando alguém nega Jesus, quando alguém nega vivenciar o Evangelho. Ele não tem prazer nenhum, porque Ele sabe que aquela pessoa estará para sempre distante dEle, eternamente separado. E Ele nos ama muito, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que preciosa a vista do Senhor é a partida dos seus santos. Por isso que num velório cristão, choramos a separação, mas celebramos a nova vida que se inicia após a passagem da morte, porque o cristão não morre, passa da morte para a vida. Amém? Queridos, outra coisa extraordinária é que Jesus foi muito amado por Deus antes da fundação do mundo. É tão maravilhoso nós entendemos a dimensão da grandeza desta revelação, porque a oração de Jesus em João 17, a última oração que Ele faz antes da sua crucificação, antes da sua entrega, antes de cumprir a sua missão, Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, aonde que Jesus estava? Na nossa concepção desta oração, lá em Jerusalém, na terra. Mas o que Ele estava dizendo, aonde eu estou, é na tua presença. Aonde eu estou é onde eu vivo, num relacionamento profundo contigo. Aonde eu estou é no processo de amor que eu tenho contigo. Eu quero, Senhor, que todos estejam comigo. Todos os que o Senhor me deste estejam conosco. Este foi o pedido do Senhor Jesus. E Ele diz: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Ele te escolheu. Antes dos seus dias serem contados, antes de acontecer tudo o que aconteceu com a sua vida, Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele amou o Filho, que não havia sido entregue, que não tinha feito nada ainda, não tinha vindo para salvar, não tinha se sacrificado. Mas o que Deus ama não é o que nós fazemos, o que Deus ama é como nós somos, como nós nos relacionamos com Ele. É isto que Ele busca, um relacionamento que é tão forte, que é tão perto da luz, que as trevas que vão existindo, que estão em nós, elas vão se dissipando. Porque Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Para que eu sou iluminado?
para ser alguém especial? Não. Eu sou iluminado para dar visão e visibilidade a quem está nas trevas. A minha luz é para dar entendimento a quem não tem. O meu cristianismo é para mudar a história de alguém. A minha vida é para libertar uma pessoa. A minha vida é para agir e trabalhar para o Senhor. Esta é a essência. Então, queridos, tudo está na fundação do mundo. Até o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já foi estabelecido a cruz, o sacrifício. Antes da fundação do mundo, diz ali 1 Pedro 1, 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Eu não comprei vocês com dinheiro, com ouro, não é isso que interessa, não é isso que compra ninguém, não é isso que traz felicidade. Não é isso que traz alegria. Eu não comprei vocês com isso. Não comprei com isso, com coisas corruptíveis, mas vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós fomos resgatados da maldição que caiu sobre a terra quando Adão, o homem, pecou. O homem e a mulher. E o Senhor, eu resgatei vocês desse fútil procedimento. Que fútil procedimento é esse? Se não, a independência de Deus, o egoísmo, o individualismo e fazer as coisas da maneira que eu quero. Isso é um fútil procedimento, porque neste procedimento nós nunca vamos fazer a coisa certa. Sempre alguém será ferido, sempre alguém será machucado. E o propósito de Deus é amor. Sempre amar, sempre abraçar, sempre ajudar, sempre salvar. Este é o ato de amor do Senhor. E Ele diz que nós somos resgatados disso, e não foi por ouro e por prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Meu filho amado, em que eu tenho prazer. Tenho prazer por aquilo que Ele é, como filho. Tenho prazer por aquilo que Ele faz, como depende de mim, do Pai. Ele está sempre em comunhão com o Pai, como Ele nos ensinou em Jesus a falar com o Pai e revelou o Pai para nós. E por este precioso sangue sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, está consumado a nossa salvação antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus estava estabelecido antes do mundo existir, antes de você nascer. Tudo estava estabelecido, é extraordinário, é maravilhoso. E foi revelado agora no fim dos tempos, porque há 2000 anos atrás, isso aconteceu numa humanidade que tem mais de 6.000 anos. Então, queridos, tudo que o Senhor fez foi para restaurar, resgatar, nos reintegrar na sua família. E fazer algo extraordinário para tirar de nós o nosso pecado individual, que foi o individualismo que o pastor tratou a semana passada. Por amor de vós. Diga para a pessoa que está do teu lado, Ele te ama muito antes de você existir. Quem não falou para ninguém, por favor, olha para trás, fala para alguém, não deixe ninguém sem ouvir isso. Que coisa extraordinária. Será que a gente entende esse amor? Hoje o Espírito de Deus quer que você compreenda, Ele está sendo derramado nas nossas vidas, para que nós possamos compreender a dimensão do amor dEle por nós. Do plano tão perfeito e maravilhoso, de como Ele não tem medo, e como Ele nos dá essa liberdade para escolher. Queridos, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade do Pai, já foi estabelecida, então, antes da fundação do mundo. Tudo isso aqui já foi concretizado. É interessante que quando Jesus é batizado, vem ao mundo e é batizado e começa o seu ministério com 30 anos aproximadamente. A Bíblia diz que uma voz do céu abriu antes de Jesus ter feito qualquer milagre, qualquer ministério, falado, pregado, curado, libertado. O pai simplesmente repete: filho, ó, vou te falar de novo. Gente, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer na companhia do meu filho. Eu tenho prazer de estar com meu filho, porque meu filho me honra. Tudo que meu filho faz é para glorificar o meu nome. Eu amo meu filho e eu tenho prazer nele, não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele pode realizar, porque não é isso que o meu amor se movimenta. Por isso não se estabelece, não existe movimento de trabalho e nenhuma escravidão, nada. Em nenhuma igreja deveria existir algo que escravizasse alguém a fazer qualquer coisa.
Porque as pessoas acham que fazendo alguma coisa para Deus é que vão receber ou vão ser dignas do seu amor. Não! Você é digna do amor de Deus porque Ele sempre te amou. E quando você se entrega para Ele, as coisas vão acontecer naturalmente. Como uma árvore que dá o seu fruto natural. Se nós somos enxertados em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, o Senhor diz automaticamente, por causa da vida de Cristo em nós e do poder do Espírito Santo que atua nas nossas vidas, que é a pessoa maravilhosa que está conosco, que também é alguém muito maravilhosa para nós, para a igreja de Jesus, tudo se movimenta pelo Espírito de Deus. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele que revela as grandezas de Deus, é o Espírito de Deus que está falando conosco nessa noite, é o Espírito de Deus, que fala ao teu coração, para que a gente possa compreender esta grandeza, e ter muito amor por esta pessoa, porque ela resolveu viver dentro de nós, e luta com a nossa carne, e fica lá naquela guerra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não, vem para cá, vai para lá, não, olha filho, vou te convencer, olha, é melhor você não fazer isso, é melhor você fazer isso, convence, não fala, não faça, não vai, não pode, nunca. Porque Deus não quer pessoas que não raciocinem e não pensam. O Evangelho é para gente inteligente, que pensa, que não é dominado por nenhum homem. Deus não nos fez para ser dominados por ninguém. Então, o Pai de uma forma muito feliz, Ele diz isso, consolidando para Jesus isso. Então, queridos, nós fomos, de uma forma muito especial, chamados para este tempo. E Ele diz, filho, está consumado antes da fundação do mundo, tá? Hoje eu quero revelar para vocês que tudo antes da fundação do mundo já estava resolvido. Quando Jesus levantou a cruz e foi à cruz, foi consumado, mas já estava consumado antes da fundação do mundo. Só que Ele vem conversar com a gente e vem dizer, olha, está consumado, mas não se deixe dominar pelo dinheiro. Está consumado, está resolvido, tudo já está altamente planejado e tem uma saída para todas as suas situações. Não há nada que o inimigo tentou fazer para você fugir da presença de Deus, para você se afastar do relacionamento com o Pai, que é o que Ele faz desde o dia que a gente nasce, até quando a gente está sendo gerado, muitos são rejeitados no ventre. Mas tudo isso que Ele fez é em vão, porque Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já tinha nos escolhido, e de alguma maneira um dia Ele vai encontrar cada um da humanidade, cada pessoa, para ter a oportunidade de dizer se você aceita e se você quer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e se você quer seguir os ensinos do Senhor ou se não quer. Mas Ele diz, filho, está consumado, mas não se deixe dominar pelo dinheiro. Está consumado, mas não se deixe dominar pelo individualismo. Olhe para o lado, olhe para a tua esposa, olhe para os teus filhos. Olhe para os teus vizinhos, olhe para isso. Não se deixe dominar pelo egoísmo, pela falsidade, pela mentira. Não se deixe dominar pela agressividade. Tudo isso está inerente, está preso, está dentro de nós. É a coisa mais rápida de brotar o mal que a gente não quer. Por isso nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Quando Ele nos separou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Santos é refletirmos a glória dEle, irrepreensíveis é não falharmos. Algo que meu avô me ensinou, meu avô Paulo. Filha, nunca dê o seu direito para ninguém. Isso quer dizer, nunca permita que as pessoas vejam alguma coisa errada na sua vida para poderem falar, porque viram. E eu ensinava meus filhos, a mamãe perdoa vocês, o papai perdoa vocês do erro que vocês fizeram, mas é muito melhor não ter que pedir perdão. Porque quem não tem que pedir perdão, não falhou. Por isso que ele diz, em Romanos 16, 19. Seja excelente para o bem, inocente para o mal, e o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. É algo tão extraordinário, a palavra de Deus, quando nós compreendemos, Ele está dizendo, está consumado, mas você tem que vencer o mal com o bem. É o que está escrito em Romanos 12. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Por que Ele está dizendo isso? Porque é possível. É possível sermos melhores. É possível sermos amorosos. É possível você ser um excelente marido, sacerdote da sua casa, que presta atenção na sua família, nas necessidades, da sensibilidade das necessidades da sua esposa, dos seus filhos. É possível ser uma mulher amável, submissa e sábia.
Porque a edificação de uma casa está na sabedoria da mulher, que vê realmente aquilo que o homem tem como uma direção concreta e ela dá luz àquele entendimento. Essa é a sabedoria da mulher. E a sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as mãos. É possível ser filho sábio, filho inteligente, filho obediente. É possível, o Senhor diz, não te deixes dominar do mal. Isso fala de um esforço nosso, de um sacrifício que nós vamos ter que fazer em muitas situações, para mantermos a perfeita harmonia na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz. É possível. Então, a intenção desta palavra é nos levar a este entendimento tão profundo da grandeza do amor de Deus e da ação de Cristo e da cruz de Cristo nas nossas vidas. E eu quero trazer para vocês esse entendimento, porque muitos ainda estão como o apóstolo Paulo, Pedro. Muitos ainda procuram Jesus por aquilo que ele faz. Aliás, eu diria que a maioria da igreja cristã vai atrás de profecia, vai atrás de palavra, vai atrás de bênção, vai atrás de milagreiros. Eu digo para os irmãos, milagres é para aqueles que não conhecem o Senhor. Quem já conheceu Jesus, já teve o maior milagre na sua vida, que é o milagre da transformação. Nós não precisamos de milagres. Nós não precisamos de buscar cura, porque Jesus Cristo é a nossa cura, Jeová Rafá. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Nós não precisamos de buscar bênção e prosperidade, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso ficar com medo de ninguém, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, eu poderia citar um monte de versículos que já acolhe a família cristã. Cristianizar o cristianismo não é ser abençoado por aquilo que Jesus faz. Cristianizar o cristianismo é sermos como Cristo. E é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus e nós vamos percebendo que os discípulos andando com Jesus, ele chega para eles e fala assim, olha meus amiguinhos, vocês estão aqui comigo já há 3 anos e meio quase. E vocês estão vendo bastante coisas e eu tenho ensinado muito a vocês, porque ele falava com as multidões e ensinava os seus discípulos, falava com as multidões e ensinava os seus discípulos, interpretava, traduzia, explicava, com detalhes aqueles que ele chamou, porque aqueles abandonaram o que estava fazendo para seguir Jesus. Cada um deles abandonou a sua profissão, abandonou o que estava fazendo, deixaram a pescaria, deixou ali a coletoria, e nós vamos vendo o chamado de cada um deles, que imediatamente Jesus, vem e segue-me. Eles levantam na mesma hora e largam, sem preocupar com o dinheiro, com o sustento. Eles entenderam aquele chamado, então o Senhor começou a prepará-los. E é o que Jesus está fazendo com a sua igreja hoje. Hoje nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, mas temos que ter a mesma disposição de deixarmos qualquer coisa para servirmos ao Senhor. Ou nenhuma coisa no mundo, na nossa vida, pode assumir o primeiro lugar do que estarmos sendo cristãos verdadeiros. E as pessoas continuam buscando a Jesus. Olha só, Pedro andar depois de 3 anos com Jesus, ele diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Perguntou para todos ali, os 12 bonitinhos. E eles responderam, eles. Cada um falou uma coisa. Ah, você é o profeta, você é conhecido pelo poder. As pessoas acham que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, que faz fogo cair do céu, que faz o mudo falar, o cego ver, e o surdo ouvir, e ressuscitar mortos. É isso aí que o pessoal te conhece desse jeito. E eles estavam falando então daquilo que Jesus faria, fez e continua fazendo. Mas Jesus, ele vai mais profundo. E ele falou, hoje eu tenho alguma coisa muito especial. E eu quero saber um pouco mais disso. E aí ele faz um teste. Nesse teste, ele pergunta, tá bom, o povo conhece isso mesmo, porque só estavam comigo quando eu multiplicava pão. A hora que não tinha mais pão, eles iam embora. Mesmo porque o dia que eu fiz realmente aquele sermão e disse, aquele que não beber do meu sangue, comer da minha carne, não é digno de mim. As pessoas olharam aquele sermão e falaram, ei, é duro este sermão, hein? A Bíblia diz que 6.000 pessoas mais ou menos estavam ali reunidas. Foram todos embora, porque acabou o milagre. Todos foram embora. Quantos ficaram? Quem se lembra de quantos ficaram nesse sermão que Jesus pregou? 12. Por isso que ele se dedicou a esses que estavam abrindo seu coração para compreenderem uma revelação extraordinária e sobrenatural. E é o que o Senhor está fazendo com a sua igreja hoje aqui nesta noite.
E eu tenho certeza de uma forma maravilhosa em outros lugares. E quando Jesus pergunta, tá bom, mas vocês aí, seus 12, meus amiguinhos pessoais, que estão sempre comigo, andando esses 3 anos, de noite, dormindo comigo, comendo comigo, vendo tudo isso aí. Aí eu quero dizer, quem dizeis que eu sou? E aí, nessa pergunta que Jesus faz, só um respondeu. Os 11 falaram, nossa, como que eu vejo Jesus? Eles começaram a ficar ali reflexivos. Simão corajoso, que na verdade não foi um corajoso, na verdade ele foi inspirado por Deus, porque Deus queria trazer uma nova revelação para eles. Só Simão. Simão Pedro respondeu sozinho e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Pedro, você é bem-aventurado, você é feliz, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, não pode ser vindo de um homem, essa verdade, mas por meu Pai que está nos céus. Você teve uma revelação sobrenatural. Feliz quem conhece o Filho do Deus vivo. Feliz aquele que conhece Cristo. Pedro não tinha nem entendido a sua resposta, porque nós vamos ver que ele vai fazer ainda uma arte depois disso. E Jesus deixa a mensagem mais importante para a igreja. Quem é o Filho do Deus vivo, irmãos? Quem é o Filho do Deus vivo? Por favor, irmãos, quem é o Filho do Deus vivo? Quem é o Filho do Deus vivo? Eu quero ressaltar isso, com todo respeito, me perdoe quem não gosta de falar. Mas quando a gente fala, a gente escuta. Por isso que às vezes a gente pede para repetir. Não é por desrespeito a você. É para que de uma maneira gloriosa, você saiba que o Filho de Deus é Cristo e não Jesus. É Jesus, o Cristo. E isso muda tudo na nossa vida. Porque a partir deste momento, o Pai abriu para Jesus revelar que Ele era Jesus, o homem como o homem deve ser. Mas o homem como o homem deve ser, que nós devemos imitar a Jesus na sua bondade, no seu serviço, tudo que Ele fez. Mas Ele fez e Ele tinha uma missão. A missão de Jesus era o sacrifício. A missão de Jesus era se entregar. A missão de Jesus só se cumpriria o dia que Ele subisse na cruz. Por isso que Ele fala, não diga isso para ninguém que eu sou Cristo. Eles não vão compreender, mas Ele começou a conversar com os discípulos. Essa revelação é tão importante, porque o Senhor começa a dizer nos outros versículos que a igreja de Deus é Cristo. E Ele diz, você é Pedro, e é sobre essa verdade que eu sou o Cristo, o Messias, aquele que vou me entregar, que vou me repartir, que vou me sacrificar. É sobre esta mensagem que eu vou edificar a minha igreja. Eu não vou edificar a minha igreja naqueles que querem pão, que querem bênção, que querem respostas às suas orações. Porque a cruz não foi levantada para nos abençoar. A cruz foi levantada para nos transformar. A cruz foi levantada para nos tornar de novo filhos de Deus. Imagem de Deus, semelhança de Deus, para refletirmos a sua imagem. Este é o significado da cruz para os cristãos. Cristianizar os cristãos é ter essa compreensão de que eu não vou atrás de bênçãos. Eu vivo a vida de Cristo e as bênçãos correm atrás da minha obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, diz o Senhor em Deuteronômio 28. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Todas as bênçãos vão te alcançar. E o Senhor diz, nos últimos dias vão aparecer falsos cristos, que vão enganar a muitos, de preferência os escolhidos. Eu clamo em nome de Jesus que você não vá atrás de nenhum profeta. Eu clamo em nome de Jesus que você não busque revelações destes homens que são usados por Deus para salvar quem não é salvo. Porque quem é salvo tem toda a revelação de Deus na pessoa do Espírito Santo.
sabe tudo o que tem que fazer, sabe tudo como deve agir. Não espere os homens falarem. Se alguém falar, vai confirmar o que você já sabe. É assim que a profecia funciona para os cristãos. Então, queridos, nós precisamos cuidar, porque nos últimos dias, olha, chegou um poderoso na cidade, vai a igreja inteira, como terça-feira os irmãos só vão quando a Maria Isabel está. Sabe o que Deus falou para ela, depois da experiência que ela teve? Chega desse negócio, receba! Recebe não, você já tem. Viva! Viva a vida de Cristo que está em você. Resplandeça a glória do Senhor. Não se preocupe com o teu futuro, não se preocupe com a tua vida. Não fique que nem doido atrás de concurso, porque você quer ter uma vida estável, trabalhar pouco e ganhar muito. Viva para a glória de Deus, mesmo que você for buscar o concurso. E você só vai nesse concurso se você for ser Cristo lá, senão não saia do seu lugar. Como eu alertei muitos jovens daqui que quiseram sair dessa cidade oca, sem futuro. Cidade não é oca nem sem futuro, gente. Basta a igreja de Cristo estar aqui, que ela é maravilhosa e ela vai prosperar, como o Senhor vai fazer coisas extraordinárias aqui em nome de Jesus. Quem faz a diferença é o que Cristo faz em nós. E muitos foram para São Paulo. Conta nos dedos, Denão, quem está na igreja? Dos nossos amigos avivados, evangelistas, cheios do Espírito Santo. Por causa de um concurso, por causa de um negócio, por causa de uma busca, por causa de uma cidade maior. Você só sai a hora que Cristo falar, eu vou te usar lá. Eu vou te usar nisso. Se não for para ser usado por Cristo, não saia do seu lugar. Então o que nós observamos aqui, irmãos, é que o Senhor nos revela essa grandeza de que é só a igreja de Cristo que tem poder de invadir o inferno, só a igreja de Cristo que pode ligar, só através de Cristo que pode ser ligado e desligado. É Cristo que liga e desliga. É Cristo que, porque toda a oração e a nossa intercessão é para salvar vidas. A nossa vida, nós só estamos aqui porque os outros ainda não foram salvos. E nós não devemos estar apegados a nada, porque tudo isso só vai roubar o nosso tempo e o nosso objetivo. E aí, queridos, nós estamos vendo o que o Senhor estava dizendo, como eu disse aí no versículo 20. Advertiu os discípulos, não digam que eles não dissessem a ninguém ser ele o Cristo, porque eles não estavam preparados, eles não iam entender essa mensagem. Mas a partir da revelação do Pai sobre Jesus, a hora que o Pai abriu, Jesus entendeu, ok, vou compartilhar com eles qual que é então a missão de Cristo. E os próximos versículos vão dizer qual que é a missão da igreja. Porque Filho de Deus é Cristo. Missão da igreja é ser Cristo. Cristianizar os cristãos é nós termos a capacidade de entendermos o que Jesus fez para repetirmos o que Ele fez numa dimensão muito menor. Porque Ele foi à cruz e nós não precisamos ir à cruz. Ele sofreu e nós não precisamos sofrer o que Ele sofreu. Nós só precisamos nos deixar sermos cristianizados por Cristo. Desde aquele momento, então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos para que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Por isso que Napoleão escolheu os bispos. Você vence uma guerra sem Deus? Sem Deus eu venço, mas sem os bispos não. Porque a religião mata. A religião tem comércio. A religião tem dinheiro. A religião tem troca. A religião tem barganha. A religião é tudo na base do se você fizer, você ganha. Se você trabalhar para Deus, você tem. Se você não trabalhar, você não tem. Se você não for na reunião, você tem. Se você... Tudo assim, ridículo. Que o Senhor esteja abrindo a mente dos nossos irmãos cristãos que estão aprisionados debaixo de uma legalidade que não é cristã. Não é Cristo. É uma mensagem de busca de bênçãos. A partir daquele momento, ele começou a explicar que ele precisava sofrer muitas coisas, dos líderes religiosos, ele ia ser morto pelos chefes dos sacerdotes. Isso ia ser a coisa mais absurda, aquele que determinava a lei, que fazia tudo aquilo, entregava o dízimo, entregava as coisas, mas não cuidava da viúva, não cuidava dos órfãos, eles roubavam. Aqueles que falavam para lavar a mão antes de comer, aquele que guardava o sábado, mas não guardava o coração, sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Bonitinho esse ditado, exatamente o que é a religião. A aparência. Por dentro é podre. Não sai vida, não sai beleza, não sai
beleza nas palavras, não sai divindade, não sai glória, não sai bênção, não sai paz, não sai ajuda. Então nós vamos vendo aqui que ele disse, e começa a falar sobre isso, e ele diz, e é necessário, né, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então é necessário, e ele começou a explicar que ia acontecer isso comigo. Quando ele começou a explicar isso, olha o Pedrão que acabou de fazer uma revelação extraordinária. Por isso que a gente sabe que foi Deus que falou através de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. E imediatamente o diabo também vai lá e usa o coitado do Pedro, que olhava para Jesus como aquele que salvava a vida dele. Porque ele também conhecia Jesus como aquele que resolvia os seus problemas. Ele chegou na casa dele, a sogra estava doente, falei, estamos ferrados, a sogra doente não tem comida. Jesus falou, pode deixar, vou curar a mulherzinha aqui. Curou ela, ela foi liberta da febre e imediatamente começou a servir eles. Oh, que delícia, a sogra foi curada. Não vai estar feliz porque a sogra foi curada, está feliz porque vai ter comida. Geralmente é assim que a gente acha. A gente tem uma mania de falar que pede, né, como... eu não vejo a hora do meu filho se converter, eu oro muito para ele se converter, porque eu quero que ele seja salvo. E na verdade, às vezes a gente só quer que ele chegue mais cedo para a gente não ficar acordado até ele chegar. Às vezes é isso. Senhor, que meu marido mude, que ele seja maravilhoso. Por quê? Porque eu não aguento mais, eu quero ficar descansado, eu quero sossegar, eu quero ter uma vida tranquila em casa. Mas não ora para que ele se converta, porque ele precisa ter uma vida com Deus. Porque ele precisa conhecer o amor de Deus, ou ela, conhecer o amor de Deus. Não é mudar para você ficar tranquilo. Não é salvar para você ficar livre dos problemas. É porque você é Cristo e você quer que ele seja salvo, porque ele precisa ser salvo, ela precisa ser salva, seu filho precisa ser salvo. Precisa mudar a vida dele. É isso que é a visão do cristianismo. E Pedro, na maior das boas intenções, chega então para o seu amiguinho, separadamente, chama Jesus, vem aqui, amigo, vem cá. Pelo amor do Senhor, não faça isso contigo. Eu acabei de dizer que você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso nunca vai acontecer contigo. Poupa-te. Poupa-te, não vai para Jerusalém. Você não pode morrer, isso não é possível. E Jesus tinha acabado de dizer que é necessário que o Filho do Homem morra para ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus discerniu que quem estava falando era quem? Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus se dirige a Satanás, porque o único que quer realmente fazer com que Jesus não entre no sacrifício, o único que quer que a igreja de Jesus seja Cristo, é Satanás. E o tempo todo ele está falando para a igreja, poupa-te. Não se esforce, você precisa descansar, você não precisa ter mais célula, você já está velho, você tem que se aposentar, e o Senhor diz, na velhice darão frutos. Poupa-te, você está muito cansado, o Senhor diz, esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo. Aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente, o Senhor fala que não vai ter chance. Nós estamos aqui para trabalhar até o último dia das nossas vidas. Não tem sentido você ficar um velho aposentado sem trabalhar, ou um jovem cansado que nunca pode fazer e estar na igreja mais do que uma vez por semana e quase que aos domingos também está picando. Mas a igreja o tempo todo escuta exatamente isso, que é a voz de Satanás. Sabe quem é Satanás? É o anticristo. O anticristo só tem um propósito, tirar a gente da missão de entrar no sacrifício, de se entregar, de negar-se a si mesmo, porque foi o que Jesus falou. O anticristo quer arrancar a gente do serviço. O anticristo nos convence rapidamente que a gente pode ficar em casa dormindo porque a gente chegou de viagem agora e estamos tortos. Não é igual o resto que chegou aqui bonitinho com a sua esposa. Falou, filho, nada como não ministrar. Chegou com essa carinha de que acordou agora, né? Falou, não senhora, eu não dormi. Trabalhei, fui evangelizar, e fui numa cidade, fui em outra, eu estou chegando no trabalho para o Senhor. Falei, ai filhinho, eu queria que você tivesse dormido, mas louva Jesus porque você foi Cristo. E está aqui, com os olhos assim, que eu falei, você só não dorme na palavra. O resto você pode dormir, que no louvor é até gostoso. Embora a gente tenha que apresentar o nosso louvor ao Senhor, que cantamos a nossa fé. Então o resto está aqui. Quantas pessoas estão em casa? Eu vou assistir em casa que é mais gostoso. Lógico, embaixo da coberta comendo pipoca. E dando uma conversadinha assim para se distrair. A internet é para doente, tá?
A internet é para gente que não consegue vir à igreja. E quando você está em outro lugar, você acompanhar, como muitos irmãos estão acompanhando, bendito seja o nome do Senhor, mas a igreja não. O tempo todo Satanás está falando, poupa-te. Não faça isso com você. Agora veja bem, se Jesus escutasse a voz de Satanás, porque ele estava dizendo, você é Lúcifer. Desde o início você é uma pedra de tropeço. Desde o início você vem atrapalhando os planos do meu Pai. Mas arreda-te, Satanás. Você quis ser Satanás, você quis ser inimigo nosso, inimigo de Deus. Vai embora, porque ninguém vai me tirar da minha missão. Porque se Jesus não tivesse ido para a sua missão, Ele não se tornaria o Cristo e nós estávamos perdidos. Nunca mais teríamos chance de salvação. Mas o nosso Senhor foi fiel. O justo Jesus. O maravilhoso Senhor, que somos eternamente gratos pela cruz, pelo seu amor. Mas o que o transformou em Cristo foi o sacrifício. O que vai te transformar em Cristo, Filho de Deus, é o sacrifício. Não entre nessa conversa do diabo. Poupa-te. Escola dominical, pelo amor de Deus, já tem que domingo. Tem a célula. A célula eu vou, mas a escola dominical, terça-feira, pleno meio da semana. Os irmãos não têm ideia do que Deus está falando nessas terças-feiras. O que esses homens de Deus estão recebendo de revelação, como o Senhor quer dar. Aí a pessoa quer, eu quero uma igreja que tenha culto todo dia, que tenha programação. Não vai adiantar isso, gente. Não é muito culto, não é muita... É só a tua dedicação. Só não poupe a sua vida. Não ache que você já deu o que tinha que dar, porque você não deu nada. Porque a Bíblia diz, amados, num texto que me deixa profundamente impactada, que o dia que a gente chegar perto dele e dizer, eu fui obediente, eu não menti, eu fui fiel, eu fiz tudo que o Senhor mandou, ele vai falar, você foi um servo inútil. Por quê? Você fez tudo o que eu te dei poder para fazer. E o que eu pedi para você se sacrificar? E o que eu pedi para você salvar? Por que ele chega naquele povo e diz, não vos conheço? Senhor, Senhor, em teu nome falamos línguas, curamos enfermos, em teu nome fizemos milagres, sinais, eu não te conheço. Porque eu só reconheço Cristo. Eu não conheço aquele que faz, eu reconheço aquele que é. Eu não reconheço aquele que faz proezas e que faz um monte de coisas. Porque ele dá um dom e o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. Não é isso que eu reconheço. Isso é só para salvar as pessoas. Eu reconheço quem tem um relacionamento comigo. Quem fica tão próximo de mim que as pessoas me veem nelas. Ficam tão perto que as pessoas me veem. É isso que o Senhor quer. Você está disposto a ser Cristo essa noite? Não entre na conversa de Satanás. Olha o que o apóstolo Pedro prega. O bonitinho. Que coitadinho, já pensou que lambada? Sai, Satanás! Se alguém falar isso para mim, eu morro. Mas se eu falar alguma coisa que é de Satanás, eu vou merecer. Então, isso mostra a vulnerabilidade da nossa humanidade. Que se a gente olhar para Jesus como abençoador, a gente está correndo um sério risco de negar a Cristo. A mensagem do Pedro. Recebeu o batismo no Espírito Santo, no Pentecoste, aquele homem que conhecia Jesus só que fazia, e agora ele conheceu a missão de Cristo e se dispôs a morrer por Cristo e se dedicar a Cristo. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, eu conheci o homem de poder, né? Eu também entendi, mas eu tenho que pregar para vocês, ele falou. Este Jesus aí, bonito, maravilhoso, quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro entendeu o cristianismo e se tornou um cristão. Ele entendeu que só depois da morte de Jesus é que Jesus se tornou Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa entender? Cristo. É a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente do sacrifício, a mente da entrega, a mente do serviço, a mente do repartir.
Não a mente do ser abençoado, porque nós já somos abençoados em Cristo, com toda sorte de bênção, já. Está consumado isso. Não busca isso, porque isso vai correr atrás de você, você vai ver. Então, amados, essa noite a proposta é que você realmente não busque se poupar por nada. Que você compreenda realmente o que o Senhor está ministrando ao teu coração. Para que nós possamos chegar a esse entendimento de que tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Cristo. Cristo é tudo em nós. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Esta é a glória que Cristo vai ter. A glória de ter se entregado, se sacrificado. E nós vamos nos render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que não desistiu da sua missão. Hoje o Senhor te diz, não desista da tua missão. Diga para o teu irmão, não desista da tua missão de ser Cristo. Estou encerrando e a Bíblia diz assim, em Efésios 1, de 11 a 12. Foi em Cristo, na Bíblia Mensagem, foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Porque vivemos em missão. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele está falando da sua própria história. Eu conhecia Jesus, eu conhecia o Filho de Deus, o Filho do homem. Mas muito antes de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós. E é tão maravilhoso porque o apóstolo Pedro está justamente repetindo, o apóstolo Paulo em Efésios, está repetindo exatamente o que estava escrito antes da fundação do mundo. E ele diz assim, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa. As pessoas buscam paz, as pessoas buscam alegria, as pessoas buscam satisfação. E só vão encontrar em Cristo. E só vão encontrar se algum cristão cristianizado revelar para essa pessoa Cristo, na sua atitude e no seu amor. O mundo está querendo ver Cristo, não ouvir. E nós estamos aqui nesta noite para isso. E Ele tinha planos de nos dar essa vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Deus trabalha e não para de trabalhar. Só para que o plano dele se complete na sua vida. Pare de sofrer pelos seus problemas. Pare com esses apegos. Seja uma pessoa liberal. Cristo, eu quero ser como Cristo. Eu sou curada em Cristo, restaurada em Cristo, eu quero servir a Cristo. Porque ele continuou. Então Jesus disse aos seus discípulos, tá bom, agora vocês entenderam que ser Cristo é se sacrificar. Agora é uma coisa, uma opção, hein? Se alguém quiser. Ninguém é obrigado. Se for por esse caminho, eu posso garantir pela minha vida, pela minha história e pela história de muitos irmãos que eu já conheço e convivo, que é a vida mais fascinante que a gente pode experimentar na Terra. No mundo caótico, tão cheio de dificuldade, nada rouba a nossa alegria de ser de Cristo. No mundo tão podre, tão sujo, tão corrupto, e a nossa vida guardada em Cristo. Nosso coração guardado e amparado em Cristo. Não é aquele que, se eu estou com dor, Ele me abençoa. Se eu estou cansado, Ele me ajuda. Não, eu estou sempre em Cristo, numa plenitude. Porque vida abundante é a plenitude de Cristo na minha vida. Que delícia você ser representante de Cristo. Por isso que nós precisamos compreender aquilo que nós ouvimos a semana passada. Deste homem mais lindo do mundo. E ninguém olhe diferente para ele, porque vai ter, tá? Não tenho ciúmes, mas um cuidado excelente. É a bênção que Deus colocou na minha vida. O homem que me formou. O homem que me ajudou. E me ajuda até hoje. E eu louvo a Jesus porque um casamento é isso. É uma construção que não para até a gente morrer. E a gente se cuida até porque a gente está ficando velho, né, bem? Não posso, tem que admitir, né, gente? Quase 60 anos. Não vejo a hora de pegar a plaquinha de idoso. Graças a Deus eu vou andar com o Frei para tudo quanto é lugar, porque esse ano ele faz 60. Um homem sexagenário. É direito, eu vou buscar. Mas a gente sabe que a gente passa por muitas transformações hormonais, mudanças. Eu estou tão diferentinha. Ele falou, bem, eu estou preocupadinho com você. Eu falei, não fique. Porque
Eu sei que a gente passa por transformações, mas eu quero dizer que eu estou numa euforia espiritual tão grande, que eu estou vendo mesmo a glória de Deus chegar sobre a terra, e Cristo ser vivido e visto nas pessoas. E eu estou vivendo nessa abundância, eu não saio dessa abundância, dessa alegria, dessa euforia. Coitado do meu sobrinho, veio me conhecer, Vinícius, namoradinho da Sofia. E ela veio só para trazer um cachorro, mas eu peguei esses dois de jeito. O Frei falou, bem, deixa eu explicar o que ela está falando. Ela está falando bastante, né? Eu falei, sabe o que acontece? O Senhor está falando para mim, não tem mais tempo. Não dá mais tempo de você começar a brincar e esperar para evangelizar. Porque nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Inclusive o Vinícius, eu falei. E ele falou para mim assim, pode deixar, a tia Cláudia já me preparou psicologicamente para te enfrentar. Eu falei, nossa, como eu sou ótima na família. O cara precisa de um preparo psicológico para vir para minha casa. Você gostou, né, Vini? Foi legal? Eu tenho certeza que ele vai voltar, porque nós falamos com muito amor e respeito. A Cláudia disse para mim que falou para ele, olha, ela vai falar bastante, muitas coisas. Mas saiba de uma coisa, tudo que ela falar, ela vai falar por amor. E eu quero até falar com os irmãos nessa noite. Tudo que eu falo para você é por amor. Às vezes eu sou tão enfática, mas me dá um desespero quando eu vejo alguém tortinho, andando para cá, não fazendo aqui, não fazendo lá, eu pá, na lata. Faço por amor. Porque o Senhor está falando para mim que tem uma urgência de pregar a verdade. Uma urgência da gente revelar a verdade, porque Ele está voltando. E Ele precisa de uma noiva cristianizada. Porque a noiva e o filho que Ele vai levar para o céu são Cristos. E o Senhor quer que você passe por essa transformação nessa noite. Não entre na conversa do diabo, que quer tirar você, o anticristo que quer tirar você dessa visão. Largue o seu casamento, essa mulher não te merece. Esse homem não te merece, não reconhece o que você faz, larga. Melhor, todo mundo está separando, é fácil hoje. Anticristo que está falando isso. Porque o Senhor está falando, se sacrifique, ore e abençoe. E ore para que ele ou ela se converta. Então, queridos, eu poderia falar várias coisas para o teu coração, mas eu quero encerrar. Não se poupe para servir a Deus. Hoje, para mim, o exemplo é o Resh, que não se poupou, ele e a sua esposa estão aqui, para servir a Deus, oferecer o seu culto de adoração. Pode vir o ministério de louvor. Na fé cristã, como diz esse homem lindo que eu falei até agora, não falei o que ele falou, falei tanto dele. Mas na semana passada ele disse, na fé cristã não há espaço para o egoísmo. A fé cristã é uma fé comunitária. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a libertação é nossa, tudo é nosso. Não há vida sem morte. A fé cristã procura a morte para sobreviver em Jesus. Amém? E eu quero que você feche os seus olhos e seja realmente uma pessoa que diz, Senhor, hoje eu quero ir para o arrependimento. E arrependimento é uma ação de Deus. Esse arrependimento é uma ação de Deus nas nossas vidas que tem um tripé. E eu entendi isso, eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu fiquei impactada, eu falei, Senhor, por isso que muitas pessoas ainda não estão vivenciando um cristianismo autêntico. Porque se é um tripé, o arrependimento, eu acho que nós estamos parando em algum ponto. Na verdade, o arrependimento é uma mudança de mente. Você muda a sua razão, o seu modo de pensar, que é a metanoia. Mas também, o arrependimento tem que mudar as emoções. Você não pode alimentar mais as tuas emoções e o teu coração com desejos que são contrários à palavra de Deus. Mas o arrependimento tem uma terceira via, que sem esse tripé, ele não vai acontecer. E o tripé é exatamente a mudança da vontade. Quem muda a vontade somos nós. Por isso, nesta noite, o Senhor quer que você diga, eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar
para o teu amor, para a tua graça. Eu quero ser um cristão autêntico. Não quero buscar Jesus para o meu benefício. Não quero mais reter o que é seu. Quero entregar tudo que o Senhor tem me ordenado, porque as pessoas falam, eu preciso dar o dízimo, a oferta, eu preciso dar primícia. Eu vou dar, e agora eu vou mudar e vou fazer as contas. Faz as contas, não vai dar, é muito, não, eu não posso fazer isso, porque isso vai fazer falta. Porque o inimigo sempre fala, não dá, porque vai te fazer falta no futuro, hein? Futuro a Deus pertence. Mas ele disse, você precisa mudar a mente, mudar o seu coração, porque ser cristão é mudar a mente, mudar o coração e mudar a vontade. Tenha vontade de ser Cristo nessa noite. Faça essa oração enquanto nós estamos ouvindo uma música. E nós vamos realmente receber essa graça maravilhosa de Jesus. Para que a gente não seja uma pessoa que tenha remorso do erro. Preste atenção. O que o pastor Hernandes Dias disse. Remorso é o chicote da consciência. Aplicado pelo próprio diabo. Foi o que aconteceu com Judas. Ele ficou com remorso. Ele pegou, foi lá no sacerdote, devolveu as moedas, se arrependeu, mas não mudou a vontade. E se enforcou. Deus quer mudar hoje a sua vontade. Faça essa oração em nome de Jesus. Vamos receber essa graça maravilhosa do Senhor. E à medida que você fizer essa oração, dizendo, eu quero representar a Cristo, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração e vai dizendo, eu quero ser representante de Cristo. Que o cristianismo seja verdadeiro na minha vida. Ao me ver assim, eu me entrego para o sacrifício. Eu me entrego para te servir. Todos que querem servir a Cristo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, fique em pé. Se você quer Cristo na sua vida, é a hora que o Senhor vai te abençoar. Neste momento, é a oportunidade que Ele te dá.